Paz do Senhor, queridos. Dependo de ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Essa declaração, né, esse reconhecimento, como ele é importante. E como muitas vezes nós declaramos isso ao Senhor com a boca. Mas no nosso coração não é bem assim, né? A gente, não, eu dou conta, não preciso do Senhor não. E na verdade, isso tem um pouco a ver com o que eu vou falar nessa noite. Já há algumas semanas, o Senhor colocou no meu coração um tema. Na verdade, o Senhor vem trabalhando comigo um tema, né? As lapadas, vamos dizer, foram para mim. E nesse trabalhar, né, nessas respostas, o Senhor vem, então, ministrando ao meu coração algumas coisas. Ministrou quando a irmã Heloísa esteve aqui há 2 semanas. 2 semanas ela esteve aqui. Semana passada, o pastor Diego ministrou também sobre aquela criança, né, Davi e Batseba, e eu até falei para ele, 2 questões ali foram respostas muito incisivas, muito assertivas de Deus para mim, né? E só um parêntese aqui, assertiva quer dizer afirmativa, não é de certo, ok? Mas o Senhor foi assertivo e foi certeiro, claro. E neste processo, um tema tem estado no meu coração, Deus tem trabalhado em mim, comigo, e colocou no meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos. Se você puder, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos, no capítulo de número 8. Marcos 8. Nós vamos ler do verso 23 ao verso 25. Você pode depois deixar a sua Bíblia aberta aí, nós vamos recorrer ao texto, ainda vamos recorrer a outro texto também. Mas inicialmente vamos começar com Marcos, capítulo 8, verso 23. Diz assim: e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. Amém. Até aqui, inicialmente. Este é o único milagre de Jesus que foi feito em 2 etapas, você já sabe disso. Há algum tempo, o pastor Aldivan Albuquerque ministrou aqui no Oicos sobre esse milagre, sobre motivações, né, lições do fato de serem 2 etapas. Eu não vou me ater a isso. Eu quero me ater aqui a um detalhezinho que muitas vezes passa despercebido, é sobre a visão. Mas eu quero tratar de visão com um sentido bem específico. Jesus aqui restaura a visão física desse homem, mas eu não quero falar de visão física. Apesar que se ele restaurasse a nossa, que de muita gente aqui ia ser bom demais, né? A minha, inclusive, dos quais eu sou o principal, né? Mas, querido, se você for no dicionário, visão tem vários significados, várias definições. Mas eu quero me ater àquela que diz ponto de vista sobre um tema, né? Quando alguém pergunta, fulano, qual é a sua visão sobre esse assunto, né? Qual é o seu ponto de vista? Perspectiva, né? Qual é a sua visão de futuro, querido? Né? Perspectiva. O que você espera?
concepção, interpretação, né? A gente fala alguma coisa e qual é a sua visão? Na minha visão, assim você interpreta. Entendimento, parecer, convicção, avaliação. Então eu quero tratar desse tipo de visão. Eu quero tratar sobre sobre a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, a sua visão de realidade hoje. O Senhor tem tratado comigo sobre isso, a minha visão, a minha perspectiva. Então, quando eu falar hoje de visão, pense na sua, não pense na do lado, não. Do meu cônjuge, o meu cônjuge, não, a sua visão, o seu mundo. Como é que está, né? A sua vida cristã, a sua vida conjugal, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida ministerial, seus projetos, seus sonhos, suas perspectivas, enfim, tudo que diz respeito a você. A sua cosmovisão, a sua percepção das coisas. Quando o Senhor começou a ministrar sobre esse assunto na minha vida, como eu disse, a irmã Heloísa falou algumas coisas, pastor Diego falou duas coisas, ele falou 4 pontos na pregação dele, 2 foram assim bem diretos para mim, e me veio aqui um detalhezinho que começa aqui, aí no verso 24. Na verdade, no final do verso 23, né, Jesus perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. O termo que é traduzido aí como pois, é o termo grego roti, é um termo de causalidade, relação causal. O texto não diz que esse homem era cego de nascença. O cego de nascença que a Bíblia cita, né, algum deles, o mais conhecido é de João capítulo 9. Este texto aí não está dizendo que esse homem era cego de nascença. Mas como ele usa esse termo, roti, indica que ele era cego de nascença. Ele diz o seguinte, bem, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele fala, eu estou vendo os homens. Por quê? Pois eu estou vendo umas árvores andando. Ele era cego, mas ele não era besta. Ele sabia que árvore não andava. Então, se ele viu um vulto, um formato assim, né, não é do tamanho de uma casa, né, num formato assim meio e andando, então é homem. E ele afirmou para Jesus: eu vejo os homens. Ele nunca tinha visto homem, ele não sabia os detalhes de um corpo humano. Ou seja, a visão dele estava distorcida, mas ele não sabia. Ele viu aquele vulto, falou, aquilo ali é um homem. Ele chegou à conclusão, está andando um ser, um vulto, 2 metros para baixo, né? Meio esguio, andando homem. Ele deduziu, ele não viu. Mas ele afirmou para Jesus que via. A visão dele estava distorcida, mas ele não sabia. Queridos, isso acontece com a gente. E é por isso que eu falei, pense na sua visão.
do que você quiser, queridos. Pense na sua forma de ver o mundo, pense na sua forma, né, de ver o casamento, família, emprego, o projeto, o ministério. Pense na sua vida cristã. O fato é que muitas vezes a nossa visão está distorcida e a gente não sabe. A gente fala, não, eu estou vendo, a minha visão é perfeita. Por quê? Porque eu estou deduzindo. Lembra que eu preguei aqui uma vez sobre a presunção? Eu estou presumindo que eu estou vendo. Aquele homem via vultos. Árvores que andam são homens, eu estou vendo. Porque ele não disse para Jesus, ainda não estou vendo bem. Aí Jesus perguntou, está vendo alguma coisa? Estou vendo embaçado. Ele não falou, ele falou, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. E como eu disse, isso muitas vezes acontece conosco. A nossa visão está completamente distorcida. E a gente não sabe. E aí vem alguns pontos, né? Tem, pelo menos por duas situações a Bíblia fala desse tipo de coisa. Uma é essa aí. Aquele homem tinha uma visão distorcida do mundo. Veja que eu não sei onde estavam os homens, né? Podia entrar a 20 metros, 30 metros, 50 metros. Ele estava olhando para o mundo. Estou vendo os homens, eu estou vendo árvores que andam. A visão daquele homem estava distorcida quanto ao mundo. E muitas vezes a nossa é assim. Isso acontece conosco. Como eu disse, muitas vezes nós temos visões erradas, mal interpretamos o mundo, olhamos para o mundo, olhamos para o que está à nossa volta e nós deduzimos que está tudo bem, eu estou vendo perfeitamente. Não tem erro na minha visão. Né? A gente olha muitas vezes, na nossa vida cristã, eu estou trabalhando para a próxima série de estudos, com a parte de tentação e com muita coisa, e né, como eu tenho visto isso. Mas a vida cristã é perfeita, né? A minha vida cristã é perfeita. Eu não pequei essa semana distorcido. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. Então eu estou olhando para o mundo, né? Minha vida cristã está ótima. Minha vida familiar, perfeita. Né? Perfeito. Minha mulher não está brigando comigo. Então está ótimo. Minha mulher não ameaçou divorciar essa semana, está perfeita. Né? A gente nunca pensa, a pessoa não está feliz, já cansou. Cansou de falar, cansou de... O que eu estava vendo esses dias? Exatamente isso, né? Cansei de falar. Deixa para lá. Já entreguei, como disse Paulo, já entreguei a Satanás para ver se o corpo salva. Né? Minha visão de família está ótima. Minha família está muito, muito bem, muito feliz. Minha visão de ministério, vai bombando. Né? As contas estão tudo no azul. Né? O pastor Diego falou uma vez numa igreja, tem investimentos, ações. Né? Poço de petróleo não dá para falar mais não, porque agora, né, na atual circunstância, poço de petróleo é prejuízo. Né? Então, minha igreja, minha vida ministerial está ótima. E na verdade, querido, só são árvores que andam. Sua visão está distorcida, sua visão do mundo está distorcida. E você acha que está tudo bem. Sua família, sua vida familiar, se você perguntar, chamar um filho do lado, chamar o cônjuge do lado, vai dizer horrível. Horrível, horrível, horrível. Por mim eu ia embora. Por mim eu largar, mas pastor é pecado. Então aí eu já deixei para lá. Né? Não, mas tá ótimo. Olha, eu estou vendo o mundo aqui, tá maravilhoso. Não, minha vida cristã, eu não vou ser arrebatado de tripitudo. O mundo está perfeito. Visão distorcida do mundo. Mas tem um outro tipo de visão distorcida. Deixe marcado aí o livro de Marcos. Está comigo no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. É um verso muito conhecido. Verso de número 17. Aqui é o próprio Cristo falando à igreja de Laodiceia. Como dizes,
Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Oh, visão gloriosa, olha só como eu sou autossuficiente, super capaz, próspero. Eu sou a última bolacha do pacote. E aí Jesus diz: e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. A sua visão de você mesmo está distorcida. Nós podemos ter visões distorcidas do mundo. Achamos que está tudo bem ao nosso redor e está tudo errado. E podemos ter visão distorcida a respeito de nós mesmos. Eu sou, como meu pai costumava dizer, a quarta pessoa da Trindade. Sou vice-Jesus. A gente muitas vezes se acha muito, muito bom para o reino de Deus. Por isso que essa canção que nós cantamos por último, não posso me esquecer que tudo que tem, tudo que sou vem de ti, Senhor. Porque a gente se acha demais. Eu sou bom. Deus está me devendo. O Senhor Deus não sabe o privilégio que Ele tem de me ter como seu servo. Não é? Senhor, como é que o Senhor não faz isso por mim? O senhor tem noção de quem sou eu? O Senhor tem noção de quem sou eu? Quem Deus está pensando que é? Deus? Eu sou, o Senhor eu estou fazendo um favor para Deus de ser servo do Senhor. Eu sou santo. Eu não sou 3 vezes, mas uma vez eu sou. E esse mundo está ótimo. A gente tem essa visão distorcida de nós mesmos muitas vezes. E aí que começa o problema. Quando a gente tem essas visões distorcidas, a coisa se complica. A gente precisa entender, queridos, que a nossa visão pode estar distorcida. E a gente não está sabendo. Você só está vendo árvore que anda. Você deduz as coisas. O problema, o perigo, é que distorção não se apresenta como distorção. Esse homem, ele via de forma distorcida, ele estava vendo de forma distorcida. Mas ele não sabia. Distorção se apresenta como visão. Jesus perguntou para ele: você está vendo alguma coisa? E ele disse: vejo os homens. Vejo os homens. Mas aí tem um segundo problema. Volte lá no livro de Marcos. Uma segunda situação. Jesus perguntou-lhe se via alguma coisa. Ele disse: vejo os homens. Estou vendo, tá bom. Obrigado, Senhor. O Senhor já resolveu o meu problema. Veja que ele não diz: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam, então preciso de um ajuste. Senhor, não estou vendo bem, pois vejo os homens como árvores que andam. Eu vejo. Ele parece que ficou satisfeito. Ele não pede para o Senhor completa. Tá bom, Tem um ditado que eu gosto muito que diz: para quem nunca teve nada, metade já é o dobro. Aquele homem nunca tinha visto. Eu estou vendo vulto, tá maravilha, não preciso mais do que isso. Para quem nunca teve nada, metade já é o dobro. E muitas vezes acontece isso conosco. Nós temos a visão distorcida e nós ficamos satisfeitos com ela. Não preciso mudar. Isso já me atende. Você está vendo errado, rapaz? Não, tô bem. Estou vendo os homens como árvores que andam, já estou bem. Não preciso melhorar. Quem precisa melhorar é o cego de João 9, eu estou bem. Aquele que é totalmente cego, Ele que precisa melhorar, eu já estou vendo. A gente se acomoda com a visão distorcida.
A gente se satisfaz com a visão distorcida. A gente vê o mundo de forma errada, mas está bom. A gente se vê de forma errada, mas está ótimo. E como eu falei, quando a gente se vê de forma errada, a gente vai muitas vezes brigar com Deus, e o problema é esse. O problema da visão distorcida, queridos, é que a gente interrompe aí. Não tá bom. A gente para de progredir. A gente para. A gente não aceita a correção. Não é? Está certo o que eu estou vendo? Se eu sou o dono da razão, se eu me vejo como rico sou, enriquecido, de nada tenho falta, tudo sei, o que é que eu tenho que mudar? Mude você. Mude você. Eu sou perfeito. Não é? Muitas vezes eu brinco assim, né? As pessoas falam, ninguém é perfeito. Eu falo, fale por você, né? Mas, queridos, muitas vezes nós fazemos isso. Foi o que eu comecei falando aqui, né? A gente canta, né? Preciso de ti, dependo de ti, sozinho nada posso fazer. E na prática a gente diz, eu me basto. Senhor, não preciso não. Está resolvido aqui, deixa comigo que eu resolvo. A gente canta, eu não quero ser nada não quero ser vaso novo não, eu já sou vaso perfeito. Eu já sei tudo. A minha forma de ver o mundo, a minha forma de ver a vida cristã, a minha forma de ver a Bíblia, a minha forma de ver meu casamento, a minha forma de ver a minha igreja, a minha forma está perfeita, errado estão os outros. E a gente interrompe o agir de Deus. Se aquele homem não tivesse falado a segunda frase, ele tinha ido embora vendo de forma distorcida pro resto da vida. Ele teve uma chance. Uma chance. Se ele tivesse falado, veja os homens. É claro que a gente sabe que Jesus tudo sabe, né? Volto lá no que o pastor Aldivan falou. Jesus sabia que ele não estava vendo, né? Tinha um propósito. Mas, queridos, se aquele homem se desse por... Não, tá bom, Jesus, obrigado, né? Aí Jesus fala, não entra na aldeia, não. Tá bom, então eu vou para lá mesmo. Eu tinha caído no precipício. E quem sabe a gente não está caindo no precipício? Porque a gente interrompe o agir de Deus. Veja os homens. Tá bom demais. Sou perfeito. Mas aí vem aquilo que o Senhor tem trabalhado muito no meu coração. Para Jesus não serve visão distorcida. Deus não aceita. Você pode até estar satisfeito com visão distorcida. Jesus não. Jesus não quer que você tenha visão distorcida do mundo ou de você mesmo. E quando aquele homem diz, veja os homens, pois os vejo como árvores que andam. Jesus disse, não está bom não, meu filho, deixa eu tocar de novo no seu olho aqui, para você ver claramente. Porque para Jesus não serve visão distorcida. É o que acontece com a igreja de Laodiceia, que nós lemos, né? Jesus não disse só, né? Você não sabe que você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Jesus não acaba aí. Ele vem e confronta aquela igreja. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Você acha que você está rico? Você é pobre. Me peça ouro. Compre de mim roupas brancas, para que te vistas. Não apareça a vergonha da tua nudez. Você está achando que você está vestido? Sabe aquela lenda do rei, né, da roupa do rei? Né, que só os inteligentes viam? E, na verdade, o rei estava pelado? A visão errada de si mesmo, muitas vezes, a igreja de Laodiceia se via, né, vestida de forma gloriosa. E Jesus fala, você está nu. Você está nu.
que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Visão distorcida para Jesus não serve. Eu repreendo, verso 19, Apocalipse 3:19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus confronta aquela igreja. Jesus dá conselhos fortes àquela igreja. Jesus mostra àquela igreja: olha, vocês estão tendo uma visão distorcida de vocês mesmos. E isso para mim não basta. Mas, tanto em Marcos quanto em Apocalipse, Jesus não faz nada até que a igreja ou até que a pessoa demonstre interesse. Jesus não falou, né? Não, você não está vendo que você é uma desgraçada, cego, pobre, nu. Então eu vou te dar ouro. Não, Jesus não fala isso, não. Aconselho-te que de mim compres. Se você quiser, está à disposição. Aquele cego, veja os homens. Se ele não fala o resto, pois os vejo, ele precisou reconhecer. A gente precisa reconhecer que a nossa visão de mundo está errada. A gente precisa reconhecer que nós não somos a última bolacha do pacote, que nós não somos os donos da razão, que nós não somos perfeitos, que nós não somos onipotentes, onipresentes, oniscientes, que a gente não tem mais nada a aprender, que a gente não precisa se submeter à vontade de Deus. Os nossos sonhos são sempre perfeitos, não é? O pastor Diego falou isso semana passada. A gente muitas vezes chega diante de Deus com a solução aqui, ó, já impressa, Senhor. E ele usou essa expressão: é só o Senhor assinar aqui. Por quê? Porque meu ponto de vista é perfeito. Porque a minha solução é perfeita. Porque o meu modo de enxergar o mundo é perfeito. Porque o meu modo de enxergar a tua vontade, Senhor, é perfeito. O Senhor quer para mim aquilo que eu tenho certeza que Ele quer para mim. Eu sou aquilo que eu creio que Deus pensa que eu sou. Ainda mais aí a gente sai cantando, né? Eu sou precioso, mais belo que o ouro puro de Ofir. Né? Sai cantando essas aberrações e se achando. E a gente não vê que a gente é desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. A gente não é essa sabedoria que a gente pensa que é. Eu sou sábio demais. Demais, demais. Tem uma música que eu gosto muito do cantor Walter Júnior, né? Foi a primeira canção que ele gravou. Pensar ser forte foi o erro meu. Apoiar-me em minhas próprias forças, desejei eu. Senhor, precisa não, já resolvi, né? Confia em mim, Jesus. Confia em mim que vai dar certo. Baseado em elogios, aplausos, qualidades. Situações de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Se eu me visse como pó que sou, o problema é que a gente não se vê. Fácil seria. O mestre usaria sua saliva e o milagre, então, através de mim se realizaria. Mas eu penso ser pedra. Eu não me vejo como pó, eu me vejo como pedra. Aí ele fala: sou tropeço. Eu sou pó, penso que sou pedra e viro pedra de tropeço. Queridos, essas semanas
Como o Senhor tem falado ao meu coração sobre isso? Quantas vezes a gente vai brigar com Deus porque a gente está vendo errado quem nós somos? Quantas vezes a gente está com uma vida cristã pífia, uma relação com Deus fraca, falha, porque a gente vê errado o mundo ao nosso redor? Mas visão distorcida para Jesus não serve. A Bíblia diz que ele quer o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à estatura, à medida da estatura completa de Cristo. A estatura de varão perfeito. E quando a gente pensa, rico sou, estou enriquecido, Senhor, vai tratar do meu irmão, porque eu já estou bem. Aqui não tem nada para o Senhor fazer em mim, não. Vai lidar lá com o pastor Diego. Pastor Diego precisa, coitado, olha só. Né? Vai lidar lá com o meu cônjuge. Oh, meu cônjuge precisa, Senhor. Se ela visse, se ele me visse, né, se meu cônjuge, eu vou falar da minha esposa aqui exemplificando, né? Que é exatamente Deus está tratando comigo. Estou compartilhando com os irmãos. Mas a gente muitas vezes fala, né? Senhor, vai lá tratar com meu cônjuge. Ele precisa, Senhor, ele precisa. Olha só, Senhor, como ele precisa amadurecer. Como ele precisa ter uma visão melhorada, Jesus. Como ela precisa se humilhar mais. E não vês que és um desgraçado, miserável, cego, pobre e nu. Hoje, queridos, o Senhor quer mudar a nossa visão. Hoje, o Senhor quer mudar a nossa visão. O Senhor quer mudar a forma como nós vemos o mundo, como nós vemos o agir de Deus na nossa vida, como nós nos vemos. Como nós cantamos aqui, o Senhor quer que a gente veja, entenda, se lembre que dependemos dEle, que nós não temos nada, que nós não somos ninguém. E quando você pensa que você é forte, você tem que entender que você não é ninguém, você é fraco. Mas quando você se vir como fraco, aí é que você é forte. Quando você entender que a vontade do Senhor é boa, agradável, não é a sua. Que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. O Senhor não vê o homem como o homem vê. Mas o Senhor vê o coração, você vê o exterior, você vê o palpável, você vê o finito e olhe lá. Mas precisa você reconhecer. Precisa você olhar para dentro de si. E aí cantar de verdade, não da boca para fora. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Porque muitas vezes a gente canta isso, mas na verdade a gente pensa, não, isso aqui estamos cantando como igreja. Porque né, Senhor, se o Senhor olhar para dentro de mim, o Senhor vai ver um servo, o Senhor vai ver um cristão, né, que é realmente, eu estou pronto para ser uma das duas testemunhas do Apocalipse. De tão santificado que eu sou. A gente canta, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Tenho nada, eu já sou transformado. Eu já sou perfeito. Você tem o que aprender, querido?
A gente muitas vezes não vê assim. Feche os seus olhos, por favor. Querido, seja sincero com você mesmo. Não é comigo, não. Como é que você se vê? Você realmente se vê como alguém que precisa de transformação do Senhor? Ou no dia a dia? Não é agora, não. Agora a gente está todo mundo com o coração quebrantado, né? Não, Senhor, eu sei que eu preciso ser transformado. Mas no dia a dia, nas suas atitudes, nas suas orações, nos seus relacionamentos com Deus e com aqueles que estão ao seu redor. Você é o dono da verdade? Você não se vê como o dono da verdade? Senhor, faz o que eu estou falando que vai dar certo. Assina aqui, Jesus, porque a minha vontade é boa, agradável e perfeita. Vai do meu jeito que vai funcionar. Será que a gente não se coloca como dono da verdade dentro da nossa casa? É do meu jeito e pronto. Eu sei o que eu estou falando. Confia em mim. Confia não, porque a Bíblia mandou, eu sou o cabeça da casa. Vai do meu jeito. Eu te convido realmente a tentar apurar a sua visão. Você não vai conseguir sem a ajuda do Espírito Santo. É o toque de Jesus que faz a diferença. Mas se você não reconhecer que precisa ser tocado, que você precisa adquirir do Senhor o colírio para que vejas, se você não reconhecer isso, nada vai mudar. E o agir de Deus na sua vida para. A sua progressão espiritual para. Vai ficar com essa visão distorcida para o resto da sua vida. Não vai ter mais crescimento espiritual. Não vai ter mais crescimento emocional, conjugal, familiar, ministerial, profissional. Não tem. Porque você já acha que está vendo tudo perfeitamente. Cristo convidou a igreja de Laodiceia: ser zeloso. Tenha zelo. Tenha zelo por você mesmo. O apóstolo João escreve isso, né? Olhai por vós mesmos. Olhe para você mesmo. Seja zeloso. Cuide de você mesmo. Não, eu quero crescer. E arrepende-te. Essa é a parte mais difícil. É quando você canta de verdade. Dependo de ti. Preciso de ti, sem sozinho nada posso fazer. Eu dependo de ti, Senhor. Não é o meu jeito. Não é a minha vontade. Não é o meu tempo. Não é conforme a minha sabedoria. Não é conforme o meu entendimento. Não é conforme a minha arrogância, a minha soberba, a minha presunção. Eu dependo de ti. Se você entende que tem algum ponto da sua vida, da sua cosmovisão, um ou mais, em que você acha que está vendo alguma coisa, mas você está presumindo que você está vendo árvores que andam, e você hoje precisa de um toque do Senhor para que você veja claramente.
Converse com Deus aí. Converse com Deus, fala: Senhor, eu estou me vendo errado. Senhor, eu estou vendo o mundo errado. Estou me vendo como enriquecido, autossuficiente, super capaz, próspero, sapientíssimo. Mas eu sou um desgraçado, miserável, cego, pobre e nu. Me dá colírio, Senhor. Me dá colírio, toca nos meus olhos e me ajuda a ver. Me ajuda a ver, Senhor. Eu quero ver claramente. Eu quero ser transformado. Oh, Pai. O Senhor tem ministrado, Pai, ao meu coração sobre este tema, Senhor, sobre a visão. E como muitas vezes nos vemos, Senhor, de forma errada. Como muitas vezes nos vemos como pedra e somos pó. Nos vemos como ricos, autossuficientes, sapientíssimos, capazes, prósperos, os donos da razão, os donos da verdade, os infalíveis, os imutáveis, os perfeitos. Tudo engano, tudo distorção. Mas, Senhor, nós queremos nessa noite reconhecer o nosso estado deplorável, a nossa miopia espiritual, a nossa miopia sentimental, a nossa miopia profissional, a nossa miopia, Senhor, em várias áreas da nossa vida, porque não somos perfeitos, porque não estamos vendo claramente, estamos vendo com olhos humanos, estamos vendo com olhos arrogantes, mas o Senhor olha, não como o homem vê. O Senhor olha para o nosso estado verdadeiro. E pedimos a Ti, Senhor, que nesta noite o Senhor toque os nossos olhos. Toque, Senhor, os nossos olhos físicos até. Toque os nossos olhos emocionais, espirituais, sentimentais. Que possamos nos ver, Senhor, da forma correta, como dependentes de Ti. Como seres imperfeitos que são aperfeiçoados por Ti e por aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos nos ver, Senhor, como dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia. Que não merecemos nada, Senhor. Que não merecemos nada. Tudo pela Tua graça. É a Tua graça, Senhor. Como cantamos aqui, que possamos ver que tudo que temos, tudo que somos, tudo que viermos a ser, tudo que queremos ser, tudo que queremos ter, tudo que já tivemos, veio e virá de Ti. E que dependemos do Teu toque. Toca-nos, Senhor. Mas não só agora, Senhor. Não só neste momento, Pai. Mas quando estivermos lá fora, no nosso dia a dia. Em situações, Pai, muitas vezes que não condizem com o que pensamos. Não condizem com a nossa cosmovisão. Que possamos entender que muitas vezes estamos vendo errado. E pedirmos ao Senhor que nos ajude a ver claramente.
para que possamos ser transformados, para que o teu agir em nossas vidas seja, meu Deus, contínuo, sistemático e cada vez maior, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.